Hoje fazemos um ano de cartório contemporâneo. Foram 48 programas todas as semanas sobre os mais diversos assuntos importantes para a classe notarial e registral e para a sociedade brasileira. Relembre os melhores momentos. A primeira pergunta é justamente sobre qual a importância da CNR e o que é. A Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, nasceu como uma conquista da nossa classe. Por quê? Levamos mais de 10 anos para conseguir o referendo do Ministério do Trabalho e da Presidência da República. Nós conseguimos a confederação para ter uma representatividade perante a classe notarial e registral como um todo, pois as associações defendem os seus associados, a CNR defende a todos. E por isso nós estamos trabalhando para que a confederação traga aos notários e registradores, à população em geral, a segurança jurídica que toda a população, que todos os brasileiros merecem. Doutor, nesse período de pandemia, como que os cartórios se prepararam para receber o público? E como ficou também o atendimento? Bom, o atendimento aconteceu, os cartórios, é muito importante que a gente diga que os cartórios não fecharam. Continuaram atendendo a população da melhor maneira possível, com distanciamento social, com álcool em gel, todas as recomendações que o Ministério da Saúde impôs a todas essas pessoas que atendiam, que continuaram atendendo. Na realidade, os cartórios continuaram fazendo isso. E muito mais que isso, muito mais importante que tudo isso, houve um desenvolvimento enorme nos cartórios nessa área tecnológica. Um desenvolvimento muito importante para que a população em casa conseguisse acessar os nossos serviços. Isso foi muito importante para todos nós. A CNR, em parceria com a Noreg BR, lançou uma cartilha que desmistifica o serviço dos cartórios. O material, intitulado A Verdade sobre os Cartórios, Conhecer para Proteger, possui informações valiosas sobre a importância dos serviços notariais e registrais para a população. A iniciativa e coordenação foi sua.
O que levou a construir essa cartilha? Bom, eu acredito que o que tenha levado a gente a produzir essa cartilha foi justamente a tua fala responde bastante, né? Desmistificar o serviço notarial e registral. Ainda existe muito desconhecimento sobre os cartórios, como que se ingressa na atividade, como que se transforma num tabelião e registrador. Muito desconhecimento, inclusive, sobre diferenças, né? Tabelião, registrador, oficial, notário. Então a gente procurou trazer em perguntas simples e objetivas, acessível a toda a população, a toda a sociedade, perguntas cruciais com respostas também cruciais, para que a gente procure cada vez mais trazer mais esclarecimento para a população. Então perguntas como, não só para a população, agentes públicos em geral, né? Mas perguntas como, cartório passa de pai para filho, cartório é apenas carimbada, como que se ingressa na atividade, os cartórios recebem dinheiro dos cofres públicos, como que é a remuneração, como que se dá, enfim, e alguns dados também sobre a atividade notarial e registral, né? Eu acho que isso tudo motivou a construção dessa cartilha, ou seja, o desconhecimento que a CNR e a ANOREG, enquanto instituições nacionais que representam todos os cartórios do Brasil, constataram, a partir do nosso dia a dia mesmo, de cada cartório espalhado no Brasil, a gente verifica mesmo, e em diálogos, que existe ainda muito desconhecimento. Então, buscou-se com essa cartilha desmistificar alguns mitos e trazer conhecimento sobre a atividade. Olá, doutor Hércules, seja bem-vindo ao programa Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutora Meirelles. Uma alegria estar aqui com você. Quais são as principais inovações dentro da atividade notarial e de registro? Olha, com a pandemia, várias inovações surgiram. Por exemplo, para os serviços notariais, nós temos agora a possibilidade de lavrar escrituras, procurações, testamentos à distância. As pessoas não precisam mais se dirigir ao cartório para assinar documentos, para manifestar vontade. É possível fazer isso com o certificado digital e também com uma videoconferência. Isso no tabelionato de notas, mas no ofício de registro de imóveis, as pessoas podem apresentar títulos, podem acompanhar a tramitação do título remotamente. É interessante também que para registro de pessoas jurídicas, as atas podem ser feitas de forma à distância, né, por meio da tecnologia, de uma reunião em videoconferência, e essas atas podem ser levadas a registro por arquivos que chegam aos ofícios de registro civil das pessoas jurídicas e são normalmente registradas. Também a possibilidade de casamentos no registro civil das pessoas naturais, casamentos feitos à distância também. Houve todo um salto para o futuro e um futuro que se fez presente com a pandemia. Os serviços notariais e de registro, tabelionatos de protesto, recebendo os cancelamentos de protesto também à distância e os próprios títulos que já vinham sendo distribuídos, títulos eletrônicos que são devidamente protocolizados e geram as intimações. Então, há uma série de inovações e todas essas inovações mantêm a segurança do serviço prestado por notários e registradores do Brasil. Olá, doutora Gisele, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Duda. Tudo bem? Tudo em ordem. A senhora criou o e-notariado. O que é o e-notariado e qual a importância dele? O e-notariado ele foi criado através de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, de 26 de maio de 2020, e é uma plataforma de serviços para que os atos praticados pelos tabeliões de notas do Brasil inteiro possam ser praticados hoje de forma remota, eletrônica e digitalmente. Então, a plataforma do e-notariado é um instrumento facilitador para a prática dos atos notariais que foi criado agora durante a pandemia. Qual foi a sua grande motivação para a criação dessa plataforma do e-notariado e como ela ajuda diretamente o cidadão brasileiro? O e-notariado é uma plataforma que vinha sendo construída há 2 anos pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, junto com o CNJ. E aí o advento da pandemia, que foi uma coisa que assolou não só o Brasil, mas a humanidade, ela acelerou esse processo que era necessário de evolução
do notariado brasileiro. Evolução no sentido de, assim, hoje o mundo digital faz parte da nossa vida, seja no banco e vários outros serviços. Era necessário também oferecer esses serviços de forma eletrônica para o cidadão. Então, esse foi o advento do notariado, onde as escrituras públicas, as procurações, testamentos, todos os atos praticados no cartório podem ser praticados hoje de forma eletrônica através da plataforma do e-notariado, que é uma plataforma que está disponível no Brasil inteiro para todos os cidadãos e em todos os cartórios de notas do Brasil. Nome e sobrenome são algo muito importante na vida de uma pessoa. Eles são exemplos do que chamamos no ordenamento jurídico de direito da personalidade, justamente porque representam uma expressão própria da pessoa que, além de manifestar a identidade pessoal, também individualiza a pessoa dentro da sociedade. Por essa razão, o nome é regido pela regra da imutabilidade, ou seja, deve se manter inalterado para garantir segurança às relações jurídicas. Assim, em regra, o nome é definitivo e imutável. A Lei 6.015 de 1973 determina que toda pessoa deve ser registrada no local onde foi realizado o parto ou no lugar de residência dos pais. Além do nascimento, também a adoção e o casamento são ocasiões em que a pessoa adquire o nome. Entretanto, o direito ao nome deve ser exercido em consonância com a dignidade da pessoa humana, de modo que não pode ser motivo de vergonha, humilhação, confusão, discriminação ou desonra ao portador. Desta forma, excepcionalmente em algumas circunstâncias, admite-se a modificação do nome com a finalidade de assegurar a dignidade da pessoa. É permitida a mudança de nome nas seguintes ocasiões: erro de grafia, quando o nome expõe a pessoa ao ridículo e gere situações vexatórias; adoção, apelidos públicos notórios; transgênero, que nesse caso não é necessário que tenha tido cirurgia para mudança de sexo; vítima ou testemunha de apuração de crime; alteração aos 18 anos e não precisa de motivação ou justificativa, mas deve obedecer ao lapso temporal de 1 ano após completar a maioridade. Os cartórios são obrigados por lei a mudarem nome e gênero do registro civil de pessoas trans, caso elas queiram. E hoje nós conversamos com a Nádia, uma mulher trans que nos contou um pouco sobre a sua experiência. Retificar o nome tem um significado muito importante em nossa vida. Inclusive, eu utilizo o meu nome há anos e é um nome muito simbólico para mim que eu escolhi, Nádia Owen. Owen simboliza o útero da criação, e é muito sagrado e faz parte da minha identidade, do meu ser. O nosso nome representa o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, e é completamente ligado à dignidade da pessoa. O direito de mudar o nome e o gênero no registro civil foi regulamentado pelo CNJ em junho de 2018. No mesmo ano, o STF decidiu que as pessoas trans podem fazer mudança nos documentos mesmo sem cirurgia. Basta ir no cartório e mudar o nome. Segundo o provimento 73 do CNJ, a mudança pode ser pedida por pessoas trans que sejam maiores de 18 anos, menores de idade só com a anuência dos responsáveis, e podem ser alterados o gênero, prenome e agnome. O requerente deve apresentar uma série de documentos como carteira de identidade, título de eleitor, certidões civil, de protestos e criminal. Em 2019 foi um grande avanço a comunidade trans ter esse direito, né, de retificação de prenome e gênero. Mas assim, com certeza, demorou bastante, né? Foi tanto um avanço, né? E também é algo triste de ver a demora da situação. Mas, em geral, eu considero como uma grande vitória. E, com certeza, a partir das pessoas que passarem pela mesma situação que eu, digamos, né? Que tem um nome, um sobrenome no masculino e é do gênero feminino, ou vice-versa, né? Que elas não precisem entrar com uma ação judicial, recorrer a uma profissional da advocacia e gastar mais custos para poder tirar isso, porque é realmente constrangedor. Então tem muito a avançar ainda,
mas foi um avanço. As pessoas trans que queiram alterar tanto o seu gênero quanto o seu prenome, eles podem fazer isso. É um procedimento relativamente simples, ele só precisa apresentar algumas certidões cíveis, criminais, se for homem, de dispensa do serviço militar, essas coisas. E ele pode fazer isso quando tiver 18 anos, né? Então, ele precisa ter essa idade mínima de 18 anos. E aí não precisa justificar por que ele quer aquele procedimento, porque ele quer aquela alteração. Então, uma coisa super tranquila, porém ele só tem direito a essa alteração uma única vez, tá? Não pode fazer 2 vezes essa alteração. Se a pessoa entrou na justiça para alterar o nome ou o gênero e ela quer desistir, ela pode desistir, mas ela tem que provar que fez essa desistência e aí ela pode pedir diretamente no cartório, tá? Agora, as pessoas que antes do provimento, por exemplo, eles conseguiram só uma alteração de nome, mas não conseguiram uma alteração de gênero. Muitas pessoas estão nessa situação. E o cartório já averbou a alteração de nome, porém o gênero continua contrário ao que ela queria. Ela pode fazer essa alteração de gênero, e aí não é considerada uma segunda alteração, né? É como se fosse um complemento ainda da primeira. No cartório do 2º Ofício de Brasília são realizados tanto os registros civis, como nascimento, óbito, quanto nós realizamos casamentos civis. No momento do casamento civil, as pessoas precisam ser identificadas pelo seu prenome e o nome. E o nome é aquele identificador da família, da origem da família. E o prenome é como a pessoa se identifica socialmente. Só que existem situações em que as pessoas não se identificam socialmente porque elas não promoveram a alteração do seu prenome e do seu gênero junto ao cartório. Só que agora essa possibilidade é real, segundo o CNJ. Elas podem diretamente se dirigir ao cartório. E elas vão evitar, assim, o constrangimento e o desconforto de, no momento da realização do casamento, por exemplo, serem identificadas de uma forma que elas não se reconhecem fisicamente, não é? Então foi um conforto, o constrangimento acontecia, às vezes a pessoa se chamava, por exemplo, Maria Beatriz, mas na verdade ela era o Pedro Augusto. Então o que fazer? Agora sim, ela pode no papel passado ter o seu nome escolhido, que há o seu nome escolhido, que a identifica como pessoa, e também até promover a alteração do nome de família. E essa alteração é a alteração já costumeira. E se as pessoas podiam alterar o nome de família, formar um nome de família, por que não se identificar como pessoa socialmente, trazendo esse conforto? Então essa decisão do CNJ veio ao encontro desse avanço das pessoas se sentirem confortáveis e se sentirem identificadas. Eu deixo de ir em consultas médicas, eu só ia, né, em casos urgentes por vergonha do meu nome. A gente deixa de fazer muita coisa, sabe? Então, isso muda completamente a vida da pessoa e garante para ela muitos direitos humanos, né, e muito conforto social, porque é um grande desconforto você estar apresentando a sua documentação sem o seu nome que te representa realmente, né, o nome que a gente utiliza. Eu tranquei a minha graduação no último semestre, aguardando essa retificação para o meu certificado sair no nome que realmente me representa, e estou nesse processo e dignifica completamente a gente. Olá, eu sou Nádia Owen, mulher trans, e vim hoje no cartório do 2º Ofício fazer minha retificação de nome.
Larissa Terni, de Mossoró, pergunta: como se faz uma apostila? Para realizar um apostilamento, basta levar o documento a algum cartório credenciado. Lá, nós faremos a triagem do documento e procederemos com o devido apostilamento, que nada mais é que a legalização de um documento público brasileiro para que produza efeitos no exterior. Os 178 anos do registro de imóveis aponta a possibilidade de um cenário positivo. Como o senhor avalia essa trajetória? O registro de imóveis no Brasil teve uma história muito interessante. Para os que gostam do direito registral imobiliário, que é uma disciplina que nem sempre se encontra no bacharelado, é necessária uma especialização, uma pós-graduação, é até apaixonante, porque se nós pensarmos bem, Duda, quem eram os donos da terra? Eram os índios, né? Nós chegamos aqui, a colonização, e houve inúmeras tentativas de se regularizar a terra, o território, né? Você sabe disso melhor do que eu. Houve governos gerais, houve capitanias hereditárias, né? Depois a Igreja Católica cuidou do registro paroquial. Em 1850 nós tivemos uma lei de terras que foi um início de sistematização e finalmente a Lei 6.015, que é de 1973, mas entrou em vigor em 1º de janeiro de 76, se inspirou no modelo alemão. Ou seja, a cada imóvel deve corresponder uma matrícula, né? Essa matrícula é um flash, mas é um verdadeiro diagnóstico porque acompanha desde as origens da titularidade dominial do imóvel para que nós saibamos qual foi a história, quem foi proprietário, quem ocupou, se houve divisões ou não, né? Como era inicialmente, originalmente o imóvel. E o sistema foi assimilado de uma forma extraordinária, não é? Porque antes aqueles grandes livrões de transcrição, a matrícula veio abrigar toda essa realidade, é uma sucessão de atos, e com a 4ª Revolução Industrial, os cartórios deram um salto, passando até à frente do verdadeiro sistema justiça. Então é muito interessante acompanhar a história. E há muita coisa pela frente que vai ser bastante interessante e importante para o Brasil no momento atual. Doutor Flaviano, para o senhor, qual a importância dos cartórios extrajudiciais em prol da população e da desjudicialização? Bem, os serviços notariais e de registro podem muito contribuir com o que nós chamamos de extrajudicialização de processos e procedimentos, né? E por que é que notários e registradores podem muito bem desempenhar esse papel? Porque são profissionais de direito, são agentes de Estado, dotados de fé pública, que recebem a delegação do Estado para exercer em caráter privado, portanto aplicando as melhores estratégias da iniciativa privada no desempenho do seu papel e também para prevenir litígios ou então contribuir para para a desjudicialização daqueles processos em que não há conflito de interesse. Então vou dar um exemplo muito paradigmático, que são as partilhas, né, extraídas de autos de inventário, arrolamento de bens, divórcio, né, que são realizados hoje pelos tabeliões de notas. Então imagine quantas demandas judiciais já deixaram de desaguar nas varas de família, né, desafogando o já tão afogado, né, o já tão assoberbado Poder Judiciário, né, com esse trabalho tão importante dos tabeliões de notas. Você quer ver outro exemplo? Uma inovação trazida pela Lei 13.465 de 2017, que é o uso capião extrajudicial. Antes, para que alguém pudesse ter o seu título de propriedade reconhecido pelo decurso de tempo, pelo exercício da posse num decurso de tempo, ele tinha que entrar com uma ação de uso capião no Poder Judiciário, e uma ação muito demorada, uma ação custosa que exigia perícias e aguardar uma média de 5, 10, às vezes até 15 anos para ter o seu título de propriedade reconhecido. Hoje ele pode ingressar com esse expediente administrativamente no registro de imóveis competente
e o procedimento presidido pelo oficial do registro de imóveis ter o seu título de propriedade, o seu direito de propriedade pelo exercício da posse ali reconhecido pelo oficial do registro de imóveis em questão de alguns meses. Muitos são os motivos pelos quais se pode optar pelo registro de documentos e títulos. Nos fale um pouco da importância do cartório de registro de títulos e documentos. A palavra-chave você falou, importância, né? O que é importante para o cidadão merece registro. Então, pensemos, por exemplo, num certificado de conclusão de curso. Eu vou contar uma história. Eu sou formada pela Gama Filho, né? A Gama Filho hoje está fechada. Vamos supor que eu perca o meu certificado de conclusão de curso de direito. Como é que eu vou conseguir uma segunda via desse documento? Então eu entendo que todas as pessoas que têm um documento que reputa importante para a sua vida devem levar esse documento particular ao cartório de títulos e documentos. Então todos os documentos particulares que são importantes para o cidadão deveriam estar dentro de um cartório de títulos e documentos. Paulo, o senhor pode demonstrar para a gente os principais itens de segurança de uma certidão? Claro, todo prazer. A padronização, ela permitiu que você colocasse vários itens de segurança nesse documento, ok? Os principais que eu vou detalhar para vocês. É um papel marca d'água específico de cada fabricante, de cada credenciado a fornecer esse produto, ou seja, uma empresa 1, 2, 3, que a gente chama de gráficas, né? Tem a marca d'água dela. O que é a marca d'água? É um papel tratado, desenvolvido e produzido de acordo com a logomarca e composição necessária para fazer aquele registro daquela gráfica. Então, normalmente ele contém uma logomarca da empresa, número de fibras coloridas distribuída por toda a extensão, controladas pelo fabricante, que é o mesmo fabricante que faz o papel das notas de real, para vocês terem uma ideia da complexidade desse material, que o falsário não tem muito acesso. Diria zero, né? A gente fala não tem muito acesso, porque às vezes ele pega um documento e adultera de outra forma. Muito bem. Tendo essa marca d'água, identifica a gráfica. Recursos gráficos. Lembra que eu falei para vocês dos pilares? Papel, está aqui, falei para vocês. Recursos gráficos é a trama desenvolvida, que ele tem microtextos em sua extensão. Se você pegar esse traço azulado aqui, azul, que faz um quadrado, um retângulo no material, ele tem aqui um texto escrito: nascimento, casamento e óbito. Sobre a trama numismática, é um fundo trabalhado com recursos gráficos específicos, com softwares específicos para isso, que você desenvolve uma arte personalizada, com determinada angulação para formar esse desenho, que ele não sai no scanner ou numa reimpressão, por exemplo, uma inkjet ou uma outra impressora que o falsário venha querer usar, né? Então falamos de outro pilar, que seria as artes gráficas. Outra situação, essa tinta é uma tinta multireativa. Ela tem aqui um fundo invisível, ultravioleta, que se você colocar uma lâmpada ultravioleta, que nós chamamos para a identificação desses documentos, nos quais tem as notas de real, temos o RG, temos a CNH. Se você colocar aqui sobre esse documento, estará escrito em vermelho autêntico / original. Perfeito? Você não o vê a olho nu. Colocou esta lâmpada com determinada frequência de radiação de luz, ela vai reagir àquela tinta. Temos também a holografia, que é outro pilar. A holografia, ela é uma holografia para cada um que está autorizado, que tem a logomarca dele em 3D, com nanotextos, microtextos que identificam que aquela holografia é daquela empresa. Essa holografia não está no mercado, está só para aquela empresa. Outra situação de uma tinta multireativa, voltando aqui a outros pilares. Se você tentar adulterar alguma coisa desse documento, se você passar aqui, por exemplo, o hipoclorito, que o pessoal chama de cândida, quero alterar o nome aqui do Paulo, por exemplo. Na hora que ele tentar adulterar esse nome, tem uma tinta invisível que vai aparecer nulo, nulo, nulo. Ele já danificou o documento. Ele não consegue reproduzir de forma que ele precisa para dar um golpe a alguém ou para adulterar alguma coisa. Outra situação interessante aqui para vocês, né, que todo esse papel ele é controlado por uma série. Cada gráfica tem uma série que identifica que foi produzido nela, mais a numeração de controle. Se um cartório comprar de uma empresa A, B ou C, por exemplo, essa empresa ela tem o controle pela série e a numeração de controle de cada lote entregue para esse cartório
é mencionado na nota fiscal, que é um documento fiscal legal para todas as operações, e ele identifica que aquela série XY, por exemplo, mais a numeração sequencial, foi entregue para o cartório 1, naquela data, através daquela nota. Então, se acontecer de repente, causar uma dúvida se foi emitido naquele cartório, essas gráficas homologadas têm esse controle para quem entregaram cada folha. Ok? Outra situação que eu acho que é interessante, a certificação FSC no verso, ela tem aqui. A FSC, ela controla todos os processos da matéria-prima. Eu compro de uma empresa credenciada, que tem os controles específicos, utilizo a matéria-prima, por exemplo, usei 95% para fazer o papel, 5% foi desperdiçado entre acerto de máquina, desperdício que você acaba causando no processo produtivo. Fragmenta-se, devolve para a empresa fragmentado, né, triturado, para que não seja reaproveitado no mercado, volta para quem forneceu o papel. Então, ou seja, o FSC ele ajuda a controlar também este processo. Outra situação é que também existe nessa trama gráfica aqui algumas falhas técnicas, que as gráficas, somente elas sabem onde elas estão. Isso não pode ser detalhado, porque se houver alguma falsificação no mercado, a gráfica identificará, não, realmente esta é minha arte, porque ela tem essa falha técnica. Ou não, alguém reproduziu de alguma forma muito parecida na arte gráfica, mas o papel não é meu. A gráfica também já se defende em um dos pilares. Ele desenvolveu a arte, o falsário fez, já não é igual porque tem a falha técnica que ele não vai conseguir localizar. E além disso ele faz a defesa que o papel não é dele, a holografia não é dele, e a série também pode não ser a dele. Porque às vezes o falsário não tem noção. Que, por exemplo, a série XY foi entregue para um cartório, onde ele deu aquele golpe. De repente o cartório está comprando de uma outra empresa, que é a série PZ, por exemplo. Então você também identifica a gráfica através dessa situação. Uma coisa importante que eu preciso falar. Este papel, por ele ser um papel específico de segurança, ele também tem uma camada de proteção que se chama Laser Guard. Essa camada ela é própria para receber a impressão laser e inkjet. Se alguém tentar adulterar esses documentos, esses textos impressos, esses valores impressos, esse papel ele reage. Ele acaba borrando o material de tal maneira que ele não pode reutilizar para outra situação, porque o papel ele é tratado para facilitar a impressão e evitar a remoção. Eu tive a honra, eu estava na ENOREG, na Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, até o final de fevereiro, quando acabou o mandato da administração anterior da ENOREG, e logo após eu fui convidado para compor a ENOR. Então agora estou trabalhando junto da ENOR e tenho certeza que, assim, que irei trabalhar muito e desenvolver muitos trabalhos junto desse time todo. Então, assim, fiquei muito honrado com o convite, agradeço e devo dizer que já estou trabalhando bastante com todos e com a doutora Fernanda Castro em especial, e agora, junto da ENOR, nós temos a honra e o privilégio de lançar a nossa pós-graduação Lato Sensu, em Direito Notarial e Registral, com enfoque na prática. Essa pós-graduação reconhecida pelo MEC, e ela está com inscrições abertas agora até o dia 20 de maio, ou seja, até sexta-feira agora. Nós já temos muitos inscritos, enfim, e a nossa inscrição é por ordem de chegada, além de análise curricular. A gente faz um mix na hora de fazer a análise, né? Enfim, então, assim, todos vocês que estão nos assistindo, se não tem ainda uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral, se inscrevam, corram até o site ali da ENOR e se inscrevam na pós-graduação, porque nós teremos os melhores nomes do Direito Notarial e Registral, e com certeza essa será a melhor pós-graduação, aliás, oficial, da NOREG-BR, do CNR e do CNR. Enfim, então será com certeza a melhor pós-graduação em Direito Notarial e Registral. E isso eu não falo só como vendedor. Eu peço para vocês, poxa, mas como será o corpo docente? Quais pessoas que estarão presentes, etc. Dê uma olhada no site,
dê uma olhada na programação, veja o corpo docente do curso e tenho certeza que você saberá instantaneamente que este é o melhor curso de pós-graduação lato sensu na área de Direito Notarial e Registral. E o programa preparado com muito carinho, com duração de 1 ano, vai abordar os temas mais recentes, mais atuais, mais polêmicos do direito notarial e registral. Então, assim, preparando a pessoa realmente para, tanto de um lado, atuar nessa área, quanto, ao mesmo tempo, aqueles interessados em concurso para a área vão, assim, com certeza, ter um grande engrandecimento dos seus conhecimentos. E você que já trabalha na área, você que já estuda para a área, já conhece, mas com certeza terão novos temas, novos desafios a serem trabalhados junto da pós-graduação, que foi assim tratada com o maior cuidado, com o maior carinho possível. E fora esse curso da pós-graduação, que realmente assim, estou dando esse destaque maior porque as inscrições já estão quase no fim, né? Estamos aqui terça-feira à noite, vai até sexta-feira só, e ficou aberto durante mais de um mês a inscrição. Enfim, também temos diversos cursos na ENOR. Temos o curso de apostilamento de AIA, que é um curso gratuito, que todos os cartórios que fazem apostilamento de AIA, eles devem fazer o curso, conforme normativa do CNJ, para que, enfim, os seus colaboradores que tratem de apostilamento de AIA façam. E temos diversos outros cursos. Temos o curso da Lei Geral de Proteção de Dados, o curso de mediação, enfim, diversos outros, além, obviamente, do grupo de estudos que será mais aprofundado pelos outros palestrantes aqui na noite de hoje. Então, enfim, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui o convite em público e falar a todos que, se não fez ainda, não tem ainda uma pós-graduação, ou ainda não tem duas, né? Porque em concurso de cartório você pode ter 2 pós-graduações. Se ainda não tem 2 pós-graduações, ou mesmo que já tenha as 2, mas queira saber mais da área, dê uma olhada no nosso site, nosso corpo docente, que com certeza irá surpreender a todos. E, enfim, mandar mais uma vez um abraço a todos os pares aqui que estão dando essa incrível aula hoje. A chamada Lei do Distrato acrescentou artigos às leis de incorporação imobiliária e parcelamento do solo urbano. O que é a Lei do Distrato e qual o contexto histórico por trás dela? As incorporadoras são aquelas empresas que vendem imóveis na planta. Então, vender imóvel na planta você vai lá naquele lançamento imobiliário fantástico, vão lhe mostrar lá naquele coquetel vídeos com apartamentos suntuosos e você vai ser envolvido por aquele canto da sereia até assinar um contrato. Geralmente você assina uma promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda não precisa de escritura pública e, portanto, você assina lá no próprio coquetel mesmo já o contrato se obrigando a pagar prestações mensais e às vezes semestrais e depois, quando a construção for finda e, portanto, quando terminar a construção, você então vai receber as chaves e você paga o saldo devedor remanescente. É um tipo de negócio extremamente comum, extremamente popular que nós temos. E o que aconteceu foi que esse negócio no passado gerava muito lucro para os consumidores, no sentido de que nós vivíamos um momento de crescimento galopante dos preços dos imóveis, de maneira que você comprava um apartamento na planta por R$100 mil e quando chegava o término da construção, daqui 2 anos, 3 anos, aquele apartamento pelo qual você pagou R$100 mil já estava valendo R$300 mil, já estava valendo R$200 mil, você estava tendo lucro. E, portanto, você teve uma febre, teve uma viralização, para usar uma expressão mais cotidiana, de negócios de compra de imóvel na planta. O que acontece é que o governo começou a testemunhar crises, o país começou a testemunhar crises e o preço dos imóveis também estava um pouco inflado. E o resultado dessa ópera foi que várias pessoas que estavam comprando apartamento na planta, achando que aquela ascendência meteórica dos preços continuaria, se frustraram, porque o preço começou a
lateralizar-se ou até a reduzir. Muita gente comprava um apartamento na planta por R$300 mil e quando vinha o momento da entrega das chaves, o apartamento continuava valendo 300 mil, ou às vezes até baixava. Se você fosse comprar um apartamento já construído, era 200 mil, era 250 mil, era menor o valor. E muitos consumidores, isso foi algo nacional, começaram então a querer desfazer esse contrato. Numa forma atécnica de dizer, e mais popular, a gente costuma falar que o consumidor queria fazer um distrato. Você tem o contrato, quer fazer o contrato, e o distrato seria desfazer esse contrato por vontade das partes. Não é muito técnico o termo, deixo de expor o sentido técnico, mas o que importa é o sentido popular aqui. E as incorporadoras no Brasil inteiro começaram a ter prejuízos muito grandes, pelo fato de que os consumidores queriam desfazer o contrato e pegar o dinheiro de volta. A multa que era cobrada pelas incorporadoras, às vezes no contrato, era uma multa altíssima, só que o judiciário declarava abusiva aquelas taxas de multa e reduzia para 10% a 15%. Essa era a prática na jurisprudência. A lei do distrato veio como uma resposta ao apelo das incorporadoras. A lei do distrato foi desenhada pelas incorporadoras para tentar arrefecer, para tentar inibir essa tendência fugídia dos consumidores de querer se desvencilhar dos contratos de compra e venda. E o resultado da ópera foi, a lei do distrato veio com uma certa agressividade contra os consumidores. Se o consumidor quiser desistir, primeiro, há uma discussão se ele pode ou não desistir. Há quem defenda que ele não pode desistir, só com justo motivo. E em podendo desistir, ele vai pagar uma multa de 25% a 50% do valor pago, quando for caso de incorporação imobiliária. Quando for caso de loteamento, chega a 10% do valor do contrato. E, portanto, você começou a ter uma certa agressividade. A incorporadora só tem que devolver o dinheiro depois de finda a obra. Então, o consumidor desiste porque ele tem que gastar com saúde da mãe e ele não vai poder desistir simplesmente porque ele até pode desistir, como a gente mencionou, mas ele só vai receber o dinheiro de volta quando terminar a obra. Quer dizer, a gente teve uma lei um pouco indecente, eu diria, contra o consumidor. O consumidor, em geral, não sabe disso, porque não são juristas. Às vezes até o jurista não sabe disso, mas os consumidores que assinam contratos de compra de apartamento na planta estão quase que colocando uma corda no próprio pescoço para ir por além. Poderia nos explicar o que representa a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? A LGPD ela é uma lei que ela vem costurar uma colcha de retalhos legislativa que a gente já tinha antes, né? Não é que o Brasil não tinha nada sobre proteção de dados. O Brasil tinha essa proteção de dados em leis esparsas, como o Código do Consumidor, como o Código Civil, a Lei Carolina Dickmann, mas eram várias leis esparsas. E existe uma falta, né, a ser suprida, uma lacuna a ser suprida natural de algo que não tem uma lei específica. Então, a Lei de Proteção de Dados vem fazer essa costura dessa colcha de retalhos e adentrar de forma mais específica a proteção de dados. E também ela vem por uma grande pressão internacional, porque foi uma exigência da OCDE para que o Brasil participasse, de que ela tivesse uma lei de proteção de dados. Notoriamente, porque o Brasil foi citado em alguns escândalos com violação de dados, né? A Cambridge Analytica, que foi um grande escândalo que evidenciou, né, o abuso de dados que estava sendo feito e vinculou-se à eleição presidencial dos Estados Unidos e, na investigação, o Brasil foi citado que teria algum envolvimento com a Cambridge Analytica. Então, para o Brasil, foi um posicionamento importante ter essa lei geral de proteção de dados nesse momento, né, como resposta até às acusações internacionais, às vinculações, às investigações, e também suscitou um debate importante, né? O MIT fez uma pesquisa que o Brasil, em 2019, aumentou a violação de dados e comercialização de dados ilegais em 493%. Então, o Brasil era analisado como um país assim, cuja experiência de proteção de dados não era satisfatória, né? Então, eu acho que a Lei de Proteção de Dados ela vem no momento que a gente demanda
e que vinha demandando e traz um debate muito importante para o ambiente jurídico, legislativo e social, que nos trouxe o debate à tona. Ela impactou vários setores que tiveram que se adequar, notoriamente em relação à multa, né? Quando fala de multa, principalmente pecuniária, que é prevista também na lei, todos os setores se envolvem e se interessam. Isso resultou agora em 2022, acho que muito por causa do debate que a LGPD trouxe, e trouxe como direito fundamental a proteção de dados, porque antes toda a proteção de dados era baseada no direito à privacidade e intimidade, e agora trouxe o direito à proteção de dados como um direito fundamental. E aí, como cláusula pétrea, né, que é um direito fundamental, traz todas as vantagens disso como direito do cidadão brasileiro, como a cláusula de vedação ao retrocesso, toda a dificuldade de tirar uma cláusula pétrea, e todos os direitos envolvidos quando um direito alça essa condição de direito fundamental. Então, ela representa assim, um ganho notório do Brasil, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E traz uma resposta jurídica que a nossa legislação clamava, né, por essa legislação esparsa, que foi muitas vezes suscitada por jurisprudências importantes. Então é recente? O Brasil ele é considerado assim, atrasado na proteção de dados, porque na América Latina ele era quase um dos únicos que não tinha legislação. A Argentina foi o primeiro, o Uruguai já tinha, e nós estávamos muito atrasados. Das grandes economias do mundo, o Brasil era o único que não tinha, por isso a pressão da OCDE. Os cartórios extrajudiciais poderão oferecer serviços de mediação e conciliação, atividades antes exclusivas do Judiciário. A autorização foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça pelo provimento 67 da Corregedoria Nacional de Justiça. Desde então, quais foram os principais avanços no que diz respeito ao serviço extrajudicial? A mediação e a conciliação, esses são métodos adequados, né, de solução de conflitos, que vão trazer uma solução para os litígios através do diálogo, da tentativa de acordo. Para quem não está muito habituado, esse é o fio condutor da mediação e da conciliação comparativamente com o processo judicial, né, com o processo levado a cabo perante o Poder Judiciário e comparativamente também com a arbitragem. Então, é o diálogo que vai ser a tônica desses dois métodos de solução de conflitos, mediação e conciliação. E o que acontece? O artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015, ele ergueu os métodos de solução consensual dos conflitos, ou seja, exatamente esse paradigma do diálogo, essa tônica do diálogo, que é o signo distintivo, que é o diferencial da mediação e conciliação, como métodos prioritários para o nosso sistema de justiça na atualidade. Então, veja, foi uma opção do legislador no Código de Processo Civil de 2015, e foi erguido ao status de norma fundamental. Então, uma das grandes diretrizes atuais do processo civil brasileiro contemporâneo é valorizar, privilegiar mediação e conciliação em detrimento, ao invés de processo judicial e arbitragem, que são métodos em que há imposição de uma solução por um terceiro, pelo juiz ou pelo árbitro. Então, vejam, para que a gente consiga realmente tornar realidade essa opção muito clara do legislador, logo no início do Código de Processo Civil, no artigo 3º, lógico, num país com 215 milhões de habitantes, num país que tem hoje mais de 70 milhões de processos judiciais, é lógico que nós precisamos de mão de obra qualificada. A mediação e a conciliação, para que elas sejam levadas a efeito, é necessário um terceiro imparcial que seja o catalisador desse diálogo, que é um profissional técnico, que é o mediador ou o conciliador. Para que nós, então, consigamos ter essa tentativa de acordo, seguindo, né, os padrões internacionais que nós temos hoje, né, porque a mediação e a conciliação não são uma peculiaridade no Brasil, elas já são levadas a efeito em vários países do mundo,
com experiências muito bem-sucedidas, países com culturas, né, com tradições muito diferentes, todos eles têm a mediação e a conciliação como eixo central do sistema de justiça. E a gente vem chegando somente agora, né, com essa perspectiva. A gente precisa de mediadores e conciliadores capacitados e num número muito grande. Hoje, 2022, nós temos um número suficiente de mediadores e conciliadores para fazer frente a essa demanda gigantesca? Não temos. Não temos. Então, esse é um desafio real, concreto, pragmático, para que o artigo 3º se torne realidade. E como que nós conseguimos, então, construir essa ponte entre a opção legislativa e o dia a dia da rotina do nosso sistema de justiça? Uma das soluções está claramente no segmento extrajudicial, nas serventias extrajudiciais. Então, o próprio CNJ, ao editar o provimento, indicou isso expressamente. O legislador, no artigo 42 da Lei Federal 13.140, ao indicar expressamente que as serventias extrajudiciais estão credenciadas a prestar a mediação e a conciliação, também indicou isso expressamente. O CNJ ratificou essa escolha do legislador. E, mais especificamente, eu gostaria de acrescentar a recomendação 28 de 2018 também do Conselho Nacional de Justiça. Essa recomendação é em que sentido? No sentido de que os tribunais do Brasil, caso eles verifiquem que não há mediadores ou conciliadores naquela localidade, judiciais, ou seja, cadastrados nos tribunais, em número suficiente para fazer frente à demanda daquela comarca, que eles, então, celebrem convênios com os cartórios, com as serventias extrajudiciais, para que as serventias extrajudiciais prestem mediação e ou conciliação, à semelhança, né, fazendo as vezes da mediação e da conciliação judiciais que estão regulamentadas no artigo 334 do CPC de 2015. Ou seja, textualmente o CNJ recomenda que haja uma união de força, de esforços entre o Poder Judiciário e as serventias extrajudiciais para fazer frente a essa demanda gigantesca que o artigo 3º e que o artigo 334 do CPC de 2015 colocaram claramente como um desafio para o nosso sistema de justiça. Então, nós temos todo um arcabouço normativo que subscreve as serventias extrajudiciais como tendo um aval, né, estando credenciadas para prestar mediação e conciliação extrajudicial, ou seja, para o usuário que, independentemente de ter ou não tido acesso ao Poder Judiciário, possa, como uma outra opção, ir a um cartório extrajudicial para buscar catalisar um acordo através da mediação e da conciliação em cartório, como também, aliado a isso, nós termos a oferta de mediação e conciliação pelas serventias extrajudiciais em convênio com os tribunais para suprir um déficit de mediadores e conciliadores judiciais que precisam, né, oferecer a mediação e a conciliação na forma do artigo 334 do CPC de 2015. Então, dada a capilaridade, a interiorização, né, a presença dos registros civis de pessoas naturais e dos cartórios em geral em todo o Brasil, nós temos no Brasil aproximadamente 5.570 municípios, né, em todo o país, segundo o IBGE, e nós temos mais de 7.000 cartórios de registro civil, sendo que em cada município, na sede de cada município, nós temos pelo menos um registro civil de pessoas naturais. Se formos agregar também as outras atribuições, temos mais de 13.000 cartórios. Realmente, nós vemos que nós conseguimos ofertar, né, a mediação e a conciliação em todo o país, não apenas nos grandes centros urbanos, né, ou nas localidades em que tenha realmente fórum, mas nós conseguimos cobrir, né, de forma mais ampla todo o território nacional. Né? Isso democratiza a mediação, democratiza a conciliação, acho que atende o que o legislador almejou no artigo 3º, então eu acho que é uma forma de unirmos esforços, judiciário e segmento extrajudicial,
para fazer frente a essa escolha do legislador. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!